senhora falasse hoje dessa premiação hoje aqui, que reconhece o prêmio Sérgio Arouca de Saúde e Cidadania e também da medalha Jorge Carelli de Direitos Humanos. Olha, eu recebi essa homenagem, devo dizer que com surpresa e profunda, realmente fiquei muito sensibilizada com isso, por um reconhecimento interno da própria Fundação Oswaldo Cruz, dos meus pares e, sobretudo, pela carga simbólica enorme que representa a figura de Sérgio Arouca na formação de todos nós. Eu tive a felicidade de conviver e de conhecer Sérgio Arouca relativamente de uma maneira próxima na época, em que foi inclusive secretário da Saúde do Rio de Janeiro, de modo que Sérgio sempre demonstrou para nós todos uma capacidade de respeito pelos colegas, uma capacidade enorme de respeito pelo outro, sobretudo, que são valores que nós carregamos desde a nossa primeira formação. Então eu recebo esse prêmio, na verdade, como um reconhecimento muito generoso da parte da Fiocruz, da ASFOC, enfim, junto com outros colegas que seguramente merecem mais do que eu e, sobretudo, reiterando o meu compromisso enorme, não só institucional, mas de comunicadora da ciência, que é um papel que finalmente eu venho fazendo nesses últimos 2 anos, tentando passar para a população brasileira informação de qualidade, informação transparente, não apenas o que nós estamos fazendo, mas o que nós esperamos que todos façam, entendendo a gravidade do momento, esse momento que eu já defini como realmente definidor de nossas vidas. Então eu quero agradecer realmente de maneira muito profunda essa homenagem que eu recebo de maneira tão generosa da Fundação Oswaldo Cruz. Eu queria que a senhora falasse do reconhecimento da Fiocruz no mundo e no Brasil como uma instituição segura, que ela é reconhecida pelo excelente trabalho que realiza. Para mim é um motivo reiterado de orgulho, uma vez que eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz. Eu vim do Ministério da Saúde, fui incorporada à Fiocruz há 15 anos atrás como pesquisadora clínica e para mim é sempre, cada vez que eu saio do Brasil, inclusive quando eu falo qual é a instituição, qual é o nosso pertencimento, essa sensação de respeito e pertencimento é algo que nos dá um profundo orgulho. A Fiocruz é, sem dúvida nenhuma, uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente, coisa que nós, na prática, vivemos no nosso dia a dia como pesquisadores, não apenas quando nos manifestamos no Brasil, mas, sobretudo, quando nos manifestamos e representamos a instituição em eventos e algumas questões de eventos de natureza acadêmica fora do Brasil. Então, sem dúvida, para mim, pessoalmente, é um orgulho enorme poder falar, quando possível, em nome da Fundação Oswaldo Cruz. Eu queria que a senhora falasse do trabalho da Fiocruz, dos funcionários, em relação ao coronavírus, nessa época da pandemia. Acho que durante essa epidemia, o que nós vimos foi, desde o início, vários de nós, pesquisadores, médicos, profissionais da saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, não se furtarem a vir a público tentar explicar a natureza do que estava nos acontecendo, tendo em vista a perplexidade de toda a nossa população. Então, o que a Fiocruz produziu de conhecimento científico, acadêmico, publicações, produção de teste, produção de equipamentos, produção de vacina, nacionalização da vacina, tudo isso foi um trabalho de tamanha envergadura que é até difícil nós resumirmos, mas sem dúvida nenhuma não houve instituição no Brasil que tenha feito a variedade de iniciativas e concluído iniciativas, inclusive com uma quantidade de publicações de natureza científica que nos orgulha sem dúvida nenhuma. Muitos de nós participamos de estudos, não apenas da vacina, mas ensaios clínicos, estudos outros, e publicamos e continuamos a fazê-lo, mantendo um compromisso de consistência nessa produção que a própria Fiocruz vem trazendo de tanto tempo. Eu queria que a senhora falasse, como médica e como brasileira, qual foi a situação do Brasil em relação à pandemia? Você diz a minha pessoalmente? Isso. Na verdade, nós descobrimos, eu particularmente descobri um
que eu diria, um talento novo, né, de comunicadora da ciência, digamos assim, desde que eu gravei uma entrevista no início de março, quando eu voltava do Ministério da Saúde, junto a outros colegas da Fundação Oswaldo Cruz, do INE, do Instituto Fernandes Figueira, onde nós representamos a instituição junto à gestão do ministro Luiz Henrique Mandetta, onde nós formulamos a revisão das normas e dos algoritmos de síndrome respiratória aguda naquele momento. E logo depois eu fui a São Paulo no dia seguinte e lá gravei uma live, né, resumindo a nossa experiência. Eu não tinha a menor ideia da força das redes de comunicação no Brasil e no mundo. E rapidamente, em menos de 48 horas, aquilo tinha viralizado, né, usando o termo do momento, de uma maneira tão extraordinária, exponencial, que eu fui chamada numa grande rede de televisão. E a partir daí, eu costumo brincar dizendo, eu fui e nunca mais saí, né? Porque realmente passei a assumir esse protagonismo de orientar, de tentar explicar, de alertar para os momentos mais graves pelos quais nós passamos e continuo fazendo até hoje, né? Isso resultou no livro que eu acabo de publicar, chamado Um Tempo para Não Esquecer. Realmente é um tempo para não esquecer que marca as nossas vidas. E qual a análise que a senhora faria hoje em relação ao coronavírus, em relação à situação no Brasil? Acho que nós conseguimos, tendo alcançado esse ritmo, essa velocidade cruzeiro, se eu puder dizer assim, da vacinação no Brasil, nós conseguimos controlar, de certa maneira, pelo menos reduzir dramaticamente o número de mortes. Hoje nós temos um número de óbitos menor, sem dúvida nenhuma, pequeno, uma taxa de hospitalização também que caiu vertiginosamente. Hoje tem pouquíssimos pacientes internados com Covid-19 e, sem dúvida nenhuma, isso é fruto não só da conscientização das pessoas, mas mais do que isso, da vacinação alcançada, da imunização completa com 2 doses e com a terceira dose. Nós reconhecemos que a terceira dose ainda não alcançou a taxa que deveria e que nós gostaríamos que já tivesse alcançado, de modo que é um alerta que eu faço a todos que compareçam para receber a terceira dose, coisa que nós já sabemos que será estendida a todas as idades a partir de 18 anos já em 2022. Então a nossa intenção será, inclusive prevendo a chegada, né, e a disseminação, a transmissão sustentada da cepa Ômicron, da nova cepa do coronavírus, que nós consigamos, com as 3 doses, que é o indicado para manter uma taxa de imunização eficiente para a nova cepa, vacinar o maior número possível de pessoas. Mas qual seria, a senhora poderia falar sobre uma expectativa para 2022 em relação à saúde do Brasil com essas doenças, coronavírus, agora tem a gripe? A senhora poderia falar o que o povo pode esperar de 2022? Eu acho que o ano de 2022 ainda será um ano difícil para nós, porque nós temos aí que vacinar todo mundo na época correta com a campanha da vacinação para a influenza. Nós estamos vendo aí um surto de influenza A importante na região sudeste do Brasil, de modo que isso é um alerta para mostrar às pessoas e provar que vacinar contra a gripe não protege contra a Covid-19, mas seguramente protege contra viroses respiratórias que são cobertas pela vacina, como H1N1, H3N2 e outros vírus, que protege de uma maneira muito adequada e faz a diferença. O que aconteceu no ano de 2021 resultará seguramente num número de casos maior de gripe por influenza, tendo em vista que a taxa de vacinação da vacina da gripe esse ano ficou muito aquém do desejável. Enquanto que em 2020 nós vimos todo mundo correr para tomar vacina da gripe porque não havia vacina da Covid-19. Esse ano ocorreu um fenômeno, infelizmente, ao contrário, de modo que o ano de 2022 exigirá da população ainda manutenção de hábitos pessoais e coletivos, como o uso de máscaras adequadas, controle ambiental, sabendo que a transmissão dessas viroses respiratórias ela está ligada diretamente ao ambiente. Então, sem dúvida nenhuma, será um ano ainda atípico em nossas vidas. E nós vamos manter esses hábitos ainda por muito tempo. O brasileiro, as autoridades, o governo federal, todos têm que estar juntos nessa luta, né, doutora? Sim, o controle de uma epidemia dessa natureza, dessa magnitude, exige que não apenas, quer dizer, lembrando aí que nós
padecemos, digamos assim, de uma falta de uma coordenação harmônica no controle da pandemia desde o início. O tempo todo, nesses quase 2 anos, nós, comunidade acadêmica, convivemos com uma tensão permanente, com uma retórica governamental que certamente não nos ajudou, pelo contrário, criou muita confusão na opinião pública. Então é preciso, e nós esperamos, temos esperança, num certo sentido, de que nós consigamos fazer não apenas um discurso homogêneo, consistente, de modo a orientar a opinião pública, mas os esforços todos, institucionais, pessoais, eles serão fundamentais para conseguirmos o controle da pandemia da Covid-19 no Brasil. Onde foram os erros e os acertos em relação ao coronavírus? Bom, o primeiro, eu diria, não erro, mas a primeira falta que nós sentimos desde o início foi realmente entrar nessa pandemia com o nosso SUS muito desvalido, em vários lugares mesmo desmantelado, como foi no Rio de Janeiro, com o nosso bravíssimo PNI, o Programa Nacional de Imunização, sem uma coordenação, acéfalo, com uma ausência de uma coordenação homogênea, como eu disse anteriormente. Tudo isso criou uma tensão que certamente não facilitou o nosso trabalho como médicos e como orientadores, enfim, eu diria, informadores, para a população de modo geral. Então, esses foram os erros mais graves. O terceiro, foi o Brasil ter sido um celeiro de excelentes estudos de fase 3 de vacina e não ter feito as encomendas da vacina no momento adequado, no meio do ano passado. Então, nós chegamos ao final do ano, começamos a vacinar atrasados. Por sorte, 2 instituições brasileiras entraram num processo de nacionalização das vacinas, a Fiocruz com a AstraZeneca e o Butantan com a vacina Coronavac. Então, seguramente isso, eu poderia dizer que isso salvou um pouco a nossa situação de não encomenda no momento adequado das vacinas. Não foi fácil para nós chegar ao final do ano de 2020, vendo do mundo 10 países terem adquirido 75% das vacinas produzidas até aquele momento. O que hoje resulta nisso que eu tenho chamado desse apartheid vacinal absolutamente inaceitável que nós temos vivido. Então foram erros, foram equívocos, digamos assim, muito graves. Os acertos foram, sem dúvida nenhuma, dar um ritmo de vacinação, mesmo que atrasadamente, comprar as vacinas. A imprensa brasileira teve um papel muito definitivo no sentido de se aliar ao discurso científico, então tem nos auxiliado muito a grande imprensa, com raríssimas exceções. Então eu diria que nesse balanço esses foram as questões mais relevantes. Para finalizar, o sindicato dos funcionários e funcionárias da Fiocruz faz esse reconhecimento hoje nessa premiação. Eu queria que a senhora falasse da importância da Fiocruz nesse combate no Brasil. Eu já falei isso, Então você está pedindo para eu repetir, Só para... Dessa premiação de hoje, a importância. Eu acho que essa premiação de hoje, como eu já lhe disse, me sensibiliza pessoalmente, como eu acho que deve sensibilizar a todos que estão recebendo, não só por ser da Fiocruz, por ter o nome de Sérgio Arouca, por ter o nome simbólico do nosso colega trabalhador da Fiocruz, Carelli, que desapareceu. Então, tudo isso tem uma carga simbólica muito forte para nós.